Vai ver um algoritmo que é baseado na ideia do algoritmo Quicksort, mas para uma arquitetura paralela. E ele funciona para modelos coarse-grained, então eu vou assumir que a gente tem uma granularidade grossa, então eu vou ter poucos processadores em relação ao total de elementos que você tem que processar. E o modelo de máquina paralela que a gente vai considerar nesse algoritmo hiperquicksort é um hipercubo com dimensão d, então ele tem 2 elevado a d nós, e o total de elementos que a gente tem para ordenar é o nzinho. Então eu vou assumir que cada nó inicialmente tem uma distribuição mais ou menos igualitária do total de elementos, então eu vou ter n dividido por número de nós que você tem, que eu vou chamar aqui de nzão, elementos em cada um dos nós do seu hipercubo, certo? Então eu tenho n elementos na minha lista X original, eu tenho 2 elevado a d nós no meu hipercubo, eu divido esses elementos igualmente entre cada um dos nós, isso aí vai dar um número lá que eu estou chamando de nzão, elementos por nó. Então, só lembrando que eu estou considerando então um modelo coarse-grained aqui, porque eu tenho um nzinho, pode ser bem grande, e o meu número de nós aqui pode ser pequeno, vai ser 2 elevado a d. Então, só para lembrar vocês como é que a gente montava o hipercubo, a gente pode fazer a montagem dele de forma incremental, certo? Então, por exemplo, imagine que eu tenho aqui em azul esse meu hipercubo, que é esse quadrado aqui do fundo, e aí esquece esse último bit mais significativo dele aqui, então só tenho lá o nó 00, o nó 01, o nó 10 e o nó 11. Aí aqui na frente eu faço uma cópia desse hipercubo lá do fundo, então aqui em vermelho eu tenho uma cópia do hipercubo lá do fundo, então esquece o dígito mais significativo aqui, então tem lá o 00, o 01, assim como no outro, 11 e o nó 10. Desculpa que era para ser um 0, saiu 01. Então, aí o que eu faço então? Eu tenho esse hipercubo em azul, eu tenho esse hipercubo em vermelho aqui, eu ligo os nós correspondentes de cada um dos subhipercubos e eu adiciono um bit a mais aqui, então esse hipercubo aqui do fundo ele vai começar sempre com o bit igual a 0 e esse hipercubo aqui da frente em vermelho eu adicionei o bit 1, então ele sempre começa lá no bit mais significativo com o bit 1. Só lembrando que esse aqui é o 110, certo? Saiu errado aqui a escrita. Tudo bem. Então, uma operação que eu vou utilizar depois é a operação de broadcast. Eu vou assumir que o nó 000 do meu hipercubo ele vai ter um dado e vai transmitir para todos os outros nós do hipercubo. E como é que a gente pode fazer isso em tempo θ de d, onde d é a dimensão do hipercubo ou a quantidade de bits que a gente usa para representar os nós do hipercubo? Então a ideia é o seguinte: a cada passo a gente vai olhar um hipercubo menor transmitindo dados para o seu hipercubo vizinho, formando assim um hipercubo maior no final dessa iteração. Então, na primeira iteração, o nó 000, que é o único nó que tem o dado inicial, ele vai mandar para o seu, pro seu vizinho que tem o primeiro bit com valor 1. Então, olhando então os bits do menos significativo para o mais significativo, então eu vou pegar aqui o vizinho desse nó aqui que tem o bit menos significativo igual a 1, que é esse cara aqui. Aí ele vai enviar o dado que ele está fazendo broadcast para esse vizinho. No segundo passo, a gente vai olhar agora o segundo bit menos significativo, certo? Então, segundo bit menos significativo, aqui eu tenho esses dois nós com valor 0. Cada um deles vai enviar para o seu vizinho cujo segundo bit menos significativo tem valor 1. Então, esse cara aqui vai enviar a mensagem para esse vizinho aqui e esse cara aqui vai enviar a mensagem para esse vizinho aqui de baixo. E aí esse processo se repete para cada um dos bits em ordem do menos significativo para o mais significativo. Então agora no segundo passo eu tenho em azul aqui, o dado já está em todos esses nós desse hipercubo aqui em azul.
Aí cada um desses nós aqui agora vai enviar no terceiro passo o dado que inicialmente estava lá no nó 000 para os nós vizinhos que estão nesse hipercubo em vermelho aqui da frente. Então esse nó aqui vai enviar lá para o vizinho que tem o terceiro bit em 1 para cá, esse cara aqui vai enviar para o vizinho que tem o terceiro bit em 1 para cá, esse aqui o vizinho que tem o terceiro bit em 1 para cá, e esse cara aqui vai enviar para esse vizinho aqui, certo? Então, essa é a ideia do algoritmo. E aí, perceba que agora eu tenho então todos os dados nesse hipercubo aqui. Se a gente tivesse um hipercubo de tamanho, então esse cara aqui tem tamanho 8, se tivesse tamanho 16, então eu ia ter uma cópia desse cara aqui do lado. Então, todos esses nós aqui iriam, cada um deles, enviar para o seu vizinho correspondente, que é uma cópia desse mesmo hipercubo aqui do lado, certo? Então, por isso que esse algoritmo roda em tempo θ de d, que basicamente você faz um laço nos bits desse hipercubo, certo? Do menos significativo para o mais significativo, onde você, na iésima iteração, lá, você vai pegar todos os nós que tem o iésimo bit com valor 0 e manda a mensagem para o vizinho cujo iésimo bit tem valor 1. Tá, então, vamos ver agora como é que funciona o algoritmo Hyperquicksort, assumindo que cada um deles tem n grandes elementos em cada um dos nós inicialmente. Então, está aqui uma descrição do algoritmo. Tá, então, inicialmente, cada nó vai ordenar os dados que ele contém e ele vai fazer isso com ou quicksort ou mergesort, e ele vai levar então tempo θ de n log nzão, certo? Nzão log de nzão, para fazer a ordenação dos seus dados localmente, com um algoritmo sequencial simples. Depois, o nó zero, ele vai calcular a mediana dos seus dados. A mediana é o valor médio do vetor lá ordenado. Como o vetor já foi ordenado no passo 1, ele consegue calcular essa mediana em tempo θ de 1. Aí o nó zero vai fazer em seguida o broadcast dessa sua mediana para todos os demais nós do hipercubo. A gente sabe que isso toma tempo θ de d. Então todos os nós do hipercubo receberam a mediana do nó zero, e aí o que cada um dos nós agora vai fazer em paralelo? Então cada um dos nós agora vai particionar os seus dados utilizando a mediana lá do nó zero como se fosse o pivô. Então ele vai criar duas listas. Ele vai criar uma lista small, que vai conter todos os elementos que têm valor menor ou igual à mediana lá do nó zero, e vai criar uma outra lista big, que vai conter todos os elementos que têm valor estritamente maior do que a mediana do valor zero. Então, deixei aqui como observação que a mediana que eles estão usando é a recebida por broadcast do nó zero. Essa partição ela pode ser feita em tempo θ de log de n, já que os dados eles já estão ordenados, certo? Você poderia fazer em θ de n, mas também você pode fazer um pouquinho mais esperto, assumindo que os dados já estão ordenados em θ de log de n, usando uma busca binária só para achar o ponto de partição lá se você tiver um vetor, né? Se tiver um vetor, se tiver uma lista vai ser θ de n mesmo, mas se for um vetor você pode fazer em θ de log de n, usando uma busca binária para achar o ponto onde que está a mediana no vetor, e aí pegar os valores menores ou iguais à mediana para small e os maiores que a mediana para big. Tá bom, então depois que você fez a partição, eu criei essas duas listas em cada um dos nós, small e big, os caras que têm valor menor ou igual à mediana, os caras que têm valores maiores que a mediana. Eu vou considerar uma partição do meu hipercubo em dois sub-hipercubos, certo? Então, eu estou chamando uma partição de S e outra de B. O S é porque ele vai conter os itens de todas as listas que estão lá em small, e o B é porque ele vai conter todos os elementos das listas que estão lá em big, certo? Então, considerando lá o nosso exemplo lá onde eu tinha um hipercubo de tamanho 8, ele está aqui. Nesse exemplo aqui eu estou considerando um hipercubo de tamanho 16, certo? Então eu tenho aqui o hipercubo de tamanho 8, eu fiz uma cópia dele aqui do lado, aí eu adicionei um bit 0 no bit mais significativo de cada um desses nós desse subhipercubo da esquerda, e adicionei um bit com valor 1 no dígito mais significativo em cada um dos nós
aqui da minha direita, que é a minha partição que eu estou chamando de B. E aí a gente tem os links de comunicação, que eu não escrevi, eu não coloquei eles aqui, eu estou denotando ele por essas setas aqui. Então esse nó aqui, ele vai ter um link de comunicação lá com esse nó aqui. Esse nó aqui tem um link de comunicação lá com esse nó aqui, certo? Então é o vizinho onde ele tem todos os bits iguais, exceto nesse bit mais significativo que eu acabei de adicionar aqui. Então esse cara aqui que tem o último bit igual a 0 vai ser vizinho desse cara aqui que tem o bit igual a 1. Esse outro aqui que tem esse bit igual a 0 vai ser vizinho desse outro aqui que tem um bit igual a 1 e os demais bits são iguais e assim por diante. Então esse nó vai ser conectado com esse com esse e assim por diante. Então vamos considerar essa partição do meu hipercubo original nesses dois subhipercubos. Então, o que vai acontecer agora no passo 5 é que cada um dos nós dessa partição S aqui, ele vai enviar a sua lista big lá para o seu vizinho correspondente do outro lado na partição B, e os nós aqui da partição B vão enviar suas listas small para o vizinho correspondente lá na sua partição S. Então, isso é o que vai acontecer no passo 5, certo? Então, cada nó em S, ele vai enviar sua lista big para o vizinho que está lá em B, porque eu só vou deixar as listas em small na partição S. E cada nó na partição B vai enviar sua lista small lá para o seu vizinho S, porque em B eu só vou manter as listas big, certo? Então, o que vai acontecer depois que a gente fizer essa troca de listas de uma partição do hipercubo para uma outra partição do hipercubo? Então, todo nó na partição S vão ter listas com elementos que são menores ou iguais à mediana lá do nó zero, e todo nó na partição B vai ter elementos que são estritamente maiores do que a mediana do nó zero. E o tempo para realizar esse passo 5 aqui, que é o envio das listas de um lado para o outro, aqui a lista small e big de cada nó do lado para o outro, é feito em θ de n, certo? Você tem, cada nó vai ter da ordem de θ de n dados, então eu estou assumindo um time step para envio de cada um dos dados, então esse cara aqui vai enviar os seus θ de n dados para esse vizinho aqui em tempo θ de n, e depois esse aqui em tempo θ de n vai enviar os seus elementos da lista small para esse nó aqui em tempo θ de n. Como todas essas transferências estão sendo feitas em paralelos, porque a gente tem links de comunicação diretas entre pares de nós em S e B, então o tempo total é θ de n grande. Tá bom. Então agora em S, cada um dos nós ele vai ter duas listas ordenadas small, com elementos menores ou iguais à mediana, e cada nó na partição B vai ter também duas listas big com os elementos que são maiores do que a mediana. Aí o que cada nó vai fazer agora de forma paralela é um merge dessas duas listas. Então lembrando lá da operação de fusão do merge, que é você tem duas listas ordenadas, você faz a junção das duas, onde no final você tem uma lista com todos os elementos e ainda mantendo a ordem. E a gente sabe que isso pode ser feito em tempo linear no número de elementos totais das duas listas, certo? Então cada um dos nós vai fazer um merge das suas duas listas ordenadas, e ele vai levar então um tempo linear, vai ser θ de n grande. E aí, o que a gente vai ter agora é que eu tenho nesse hipercubo do lado B aqui só elementos maiores do que a mediana. Nesse outro hipercubo aqui eu só tenho elementos menores ou iguais à mediana. E cada um dos nós já tem elementos numa lista que estão ordenados. Então eu posso aplicar os passos de 2 até 6 de forma recursiva para cada um desses subhipercubos aqui. Então, eu vou aplicar de forma recursiva esse espaço de 2 até 6 para os elementos desse subhipercubo, que são das listas small, e da mesma forma, de forma recursiva, eu aplico o espaço de 2 até 6 para os elementos das listas big que estão nesse subhipercubo aqui. E aí, no final, a gente vai ter cada um dos nós com os elementos ordenados, e os elementos vão estar ordenados pelas ordens dadas pelos índices dos nós, certo? Então, o nó lá 000 vai ter os menores elementos, o nó seguinte 0001 vai ter os próximos menores elementos, e assim por diante.
É, Bem, então a ideia dele é bem parecida com o Quicksort, certo? Só que eu tive todo um trabalho aí para separar aqui todos os elementos que são menores ou iguais ao pivô, e aqui os elementos são maiores que o pivô, mas a partir daí é basicamente uma implementação do Quicksort, onde de maneira recursiva ordena os elementos que estão nesse hipercubo, de maneira recursiva ordena os elementos que estão nesse hipercubo, e daí na fase de combinação não preciso fazer nada, porque como a partição já foi feita, todos os elementos que estão nesse lado aqui são menores ou iguais aos elementos que estão desse lado aqui, então a lista inteira vai estar já em ordem é, pelo meu passo de indução, se a gente fosse fazer uma demonstração por indução de por que esse algoritmo funciona. E aí, qual que é a complexidade do algoritmo? Então, assumindo que os seus dados lá foram distribuídos inicialmente de forma aleatória, então você não tem aquele pior caso do quicksort, onde você já tem os elementos ordenados, etc. Então, vamos assumir que você tem uma distribuição é, aleatória lá dos n grandes dados para cada um dos nós, certo? O tempo do hiperquicksort, a gente pode mostrar que é θ de n log n mais d ao quadrado mais d de n, certo? Então é uma prova meio complicada, a gente não vai ver aqui, mas só para vocês entenderem a ideia de por que o tempo dele vai ser esse aqui, vocês têm que notar o seguinte: o algoritmo ele vai ter d passos recursivos, certo? Então eu tenho o hipercubo grandão, e aí num passo seguinte eu vou quebrar ele em dois hipercubos menores, então é como se eu estivesse eliminando o bit mais significativo desses dois hipercubos aqui. Aí num próximo passo recursivo, cada um desses caras aqui vai ser quebrado em dois, então vou ter um hipercubo em vermelho aqui, e vou ter um hipercubo em azul lá, onde eu estou eliminando o próximo bit mais significativo. Então você vai fazendo esses passos de maneira recursiva, como você tem d bits, você então vai ter d passos recursivos. Esse tempo aqui, nzão log de n, ele vem da ordenação inicial, que é o passo 1 que a gente faz aqui, mas ele só é feito uma vez, ele não é feito mais de forma recursiva, porque depois que a gente faz a partição, aqui no passo 6, eu faço um merge de duas listas ordenadas e aí por construção eu já vou iniciar um passo recursivo com listas ordenadas. Então esse passo 1 só é feito uma única vez. Então, esse tempo nzão log de n é do passo 1, que é a ordenação inicial. Lembrando lá, então, que o tempo para se fazer um broadcast é θ de d, eu tenho d passos, então eu vou ter d ao quadrado, que vai ser o tempo total para todos os broadcasts que vão ser executados. E aí, para fazer um merge considerando listas, considerando então que você tem listas, né, em cada um dos nós aí com n grandes elementos, então você vai fazer d chamadas recursivas, em cada uma delas você vai gastar um tempo lá θ de n para fazer o merge, aqui no tempo θ de n para fazer o merge, para cada uma das d chamadas recursivas, então a gente vai ter esse tempo d vezes de n aqui, certo? Mas aí para mostrar isso aqui é meio complicado, você tem que mostrar que, tudo bem, se você tiver os dados distribuídos aleatoriamente em cada um dos nós, então cada um dos nós ele vai ter sempre uma quantidade de dados que é proporcional a esse valor n grande aqui. Então não vai acontecer de um nó acumular muitos dados e outro ficar com poucos dados, você vai manter meio que um balanceamento dos dados entre todos os nós. Então, se a gente assumir que isso é verdade, aí não é muito difícil de ver que o tempo dá isso aqui, mas é difícil mostrar que ao longo de todos os passos você vai manter essa característica que cada um dos nós ele vai estar lá com n grande dados para você obter então esse tempo final aqui.